Fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação e hoje nós seguimos com a correção da CAF. A filha deixou um recadinho, né? Pedindo, né? Correção em vídeo para o YouTube, pedindo se ela tem essa possibilidade. Então, todos os alunos que adquirem o plano do Redação Legal ou qualquer outro plano de redação que tenha correção inclusa, pode ter a correção postada aqui no YouTube. É só pedir correção em vídeo, beleza? Então, vamos lá. A proposta é sobre a alienação na sociedade contemporânea, e ela colocou como título o seguinte: A cultura do pão e circo na contemporaneidade. Ela fez uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Lembrando, gente, tá? Na CAF, tanto a sua introdução quanto a sua conclusão, elas devem ser menores que os parágrafos de desenvolvimento. Então, tenham esse cuidado aí para vocês não escreverem menos nos parágrafos de desenvolvimento e acabar aprofundando aí a introdução e a conclusão. Na realidade, todas as bancas orientam nesse sentido, né? Para que vocês não se aprofundem tanto na introdução e na conclusão e se aprofundem, né, no desenvolvimento. Então, vamos lá. A expressão pão e circo surgiu na Roma Antiga por causa de estratégias. Sempre que vocês tiverem que usar o por causa de, optem por usar devido a, tá? Devido às estratégias controladoras do governo que consistiam na distribuição de pão e trigo, além da implementação de espetáculos públicos. Ainda que na contemporaneidade esse domínio tenha assumido uma nova forma e outros métodos de limitação, ups, ainda que na contemporaneidade esse domínio tenha assumido uma nova forma e outros métodos de limitação passaram a ser usados, a alienação na sociedade continua existindo e causa sérios problemas. A esse respeito, reitera-se que a mídia e o capitalismo são os principais promotores dessa condição restritiva. Veja só, você usou a alusão, né? Você mencionou aí a questão do pão e circo, você falou dessa situação, mas você não falou que essa expressão ela surgiu para alienar. Ela surgiu para envolver as pessoas da época. Você apenas falou que distribuíam pão e trigo e de espetáculos, tá? Mas com qual objetivo? Qual era a finalidade? Tá? Qual era o propósito desse espetáculo, tá? Por quê? Porque apenas mencionar que tinha uma estratégia controladora, né? Essa estratégia controladora, ela era no sentido de controlar, de manipular, de alienar. Qual era a estratégia que estava por trás disso? Percebe? Então é nesse sentido que você precisa cuidar. É nesse sentido que você deve organizar o seu texto, tá bom? Então tenha muito cuidado nessa perspectiva, tá? Para que você use a alusão de uma maneira intencional, para que essa alusão realmente seja utilizada, né, de uma maneira bem articulada com a sua tese, tá bom? É importante pontuar de início que a mídia e as redes sociais são agentes ativos e integrais na alienação social. Isso porque a internet tem um alto poder de alcançar um número gigantesco de pessoas e promove também a disseminação instantânea de informações de qualquer assunto que seja a todo momento. Olha lá, você percebeu que a prof, quando fui ler aqui e quando eu fui ler aqui em cima, né? Aqui, ó. E quando eu fui ler aqui em cima, eu acabei me perdendo na leitura. Isso acontece porque o teu texto está com problemas de pontuação e a leitura fica prejudicada. Então é muito importante que você tenha aí uma clareza na hora de escrever o seu texto, que você tenha um bom domínio, né, da redação, que você tenha um bom domínio da apresentação do seu texto, para que você não seja penalizada por tangenciar, ou por não ter clareza, ou pelo texto ficar truncado, ou por você não ter coesão e coerência, tá bom? Então, olha lá. Isso porque a internet tem um alto poder de alcançar um número gigantesco de pessoas e promove também
a disseminação instantânea de informações de qualquer assunto que seja a todo momento, tá? Então, assim, ó, de informações de qualquer assunto, ponto. Tal situação de rapidez e frequência causa a obcecação, né, rever aí, da sociedade pelas situações desprovidas de qualquer reflexão e que são motivadas apenas pela consequente viralização, como foi o recente caso da cantora Luísa Sonza, que abarrotou os meios digitais com a notícia do término de seu relacionamento por causa da infidelidade do seu ex-parceiro, né? Devido a essa realidade, infelizmente, não permite que os indivíduos sejam autônomos nas suas escolhas de posicionamento e opiniões, já que ficam reféns das informações superficiais e desprovidas de autenticidade da mídia. Então, olha lá, quando você fala de alienado, alienação, o que você poderia ter abordado nesse parágrafo? Você poderia ter abordado que problemas sociais, que direitos, que escândalos de corrupção não são tão pautas de discussões quanto futilidade. E aí, futilidade. E aí, o que você poderia abordar? Que as pessoas estão alienadas e estão muito envolvidas em situações superficiais, em fatos cotidianos, rotineiros, que não têm relevância alguma na sociedade. E aí que está o problema. É aí que mora o perigo. Por quê? Porque as pessoas, enquanto ficam discutindo se a Luísa deveria ter feito a carta, se a Luísa não deveria ter feito a carta, enquanto estão comentando, né, sobre toda essa questão que aconteceu com ela, as pessoas acabam não percebendo e não levando em consideração aquilo que acontece de problema na sociedade. Então, assim, ó, essa alienação mostra que as pessoas estão alheias aos problemas. Elas estão alheias aos problemas reais. Então, fica discutindo sobre a Luísa, fica discutindo sobre a Fazenda, fica discutindo sobre situações supérfluas, né? E aí acabam se esquecendo daquilo que realmente importa na sociedade. E aí, gente, quando nós pensamos em rede social, quando nós pensamos, né? Pensamos em redes sociais, por exemplo, isso se materializa. Por quê? Porque as redes sociais, elas são o foco aí dessa alienação, dessa questão assim que as pessoas elas deixam para o outro pensarem, deixam para os outros pensarem, deixam para os outros se envolverem, porque ela tá ali pensando na Luísa, tá ali pensando no Chico, tá ali pensando no Big Brother, né? Tá aí pensando na Fazenda, por exemplo, tá? Então era essa perspectiva que você deveria ter puxado. Então, quando você fala aqui da Luísa, o ideal é que você faça mais um período criticando isso e falando como as pessoas ficam envolvidas em situações, em problemas que não lhes dizem respeito. E isso afeta, né, a sociedade, porque essas pessoas elas não se posicionam, elas não pensam criticamente. Outro sim, o capitalismo reforça a sensação de prisão entre pessoas e tem como meio de alienação o seu respectivo consumismo. Dessa forma, é favorecida a distorção do indivíduo e sua própria vida, haja vista que necessidades reais são esquecidas em relação às outras supérfluas, mas que são mais incentivadas ao consumo. Um exemplo disso é a necessidade desenvolvida na sociedade em adquirir um celular novo e atual a todo ano, mesmo já tendo um aparelho ótimo em mãos e que atende todas as demandas cotidianas da pessoa. Com isso, outras possibilidades não são exploradas, já que essa cultura de ter o que não precisa, mas o sistema faz parecer que precisa sim, é muito intensa. O que eu oriento, né? É que se precisa é muito intensa. E o que acontece em razão disso, tá? E o que acontece em razão disso? Então, olha lá. Lembram que no início da aula, né, da correção,
Eu falei que às vezes vocês deixam muito espaço aí para conclusão, e aí vocês acabam não conseguindo aprofundar o parágrafo de desenvolvimento? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Nós sabemos que na CAF vocês podem escrever até 33 linhas, não é? Então, você poderia ter aprofundado aí, escrito até uma 27, 26, né, nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, para que você conseguisse aprofundar. E aí, você poderia ter usado como alusão, né, a questão da sociedade do espetáculo, né? Por quê? Porque as pessoas estão alienadas, e aí o Guy de espetáculo, né? E aí as pessoas estão tão alienadas, tão envolvidas, que elas não sabem, né? Que o que elas adquirem é supérfluo, e, enfim, o tanto que elas estão alienadas. E aí, meu amor, não precisaria você ter falado apenas do celular. Você poderia ter falado de várias situações. Por isso que é importante trazer o conceito dele, porque trazendo o conceito dele ficaria bem melhor articulado, ficaria bem melhor relacionado, tá? Então veja bem, você trazendo o conceito dele, você conseguiria mostrar que as pessoas elas estão tão alienadas que elas querem consumir o que as blogueiras consomem, elas querem comer o que as blogueiras comem, elas querem ter a aparência das blogueiras, as viagens das blogueiras, a vida das blogueiras, então elas acabam sendo tão alienada, tão envolvida que ela não consegue viver a vida dela e sim a vida do outro. E aí, olha só o problema. Como nós vivemos numa sociedade do espetáculo, essa sociedade do espetáculo, ela só mostra aquilo que seria digno de um espetáculo, só mostra a perfeição, só mostra os pontos positivos. E essa romantização impede, né, que a vida real seja vivida e as pessoas desenvolvem ansiedade, depressão, né? Essa comparação exacerbada, enfim, há vários aspectos aí que precisariam ser abordados aí nesse parágrafo. Portanto, a alienação na sociedade contemporânea é evidente e acentuada, de modo que são encontrados padrões comportamentais, mas que na verdade são frutos de manipulação. Ademais, a mídia e o capitalismo são fortes aliados nesse comportamento, pois os mecanismos que estão atrelados a eles, como tecnologia e instantaneidade, facilitam o desinteresse por outros assuntos e, dessa maneira, promovem o fanatismo. Por fim, a sociedade se torna impensante, mas contente com o pão e circo ofertados pelo mundo digital e pelo sistema capitalista, né? Então aqui, ó, você poderia colocar, ó, se torna alienada, tá? Gostei da conclusão, embora ela tenha ficado um pouco extensa, tá? Gostei dela. Achei que ela ficou muito bem relacionada, muito bem articulada com aquilo que você desenvolveu, tá bom? Então, olha só, sempre cuidar para trazer as propostas, as palavras-chave do tema e sempre deixar muito claro aquilo que você quer escrever. A base do seu gênero, né? A base aí do gênero é a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. Então, esses argumentos, eles devem estar bem articulados aí com aquilo que você escreveu, tá bom? Em relação à nota, como vocês já sabem, a nota será dada apenas à aluna, e se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só acessar o www.profaprizatera.com.br. Bora escrever redação!